Então, continuando o vídeo anterior, esse sistema Turnitin, para quem nunca usou, o que quem já usou viu que é muito fácil, é muito simples. É mais difícil falar Turnitin do que usar o sistema, né? O sistema é muito simples. Eu sou administrador de um curso que está ali dentro, eu sou usuário do sistema, eu sou administrador de um curso e eu vou inserir o e-mail de todos vocês ali dentro e o sistema vai disparar um e-mail convidando. Quer dizer, quando eu insiro o e-mail seu, você tem uma conta já. Tá? Uma conta dentro do meu curso. Você é usuário do meu curso, da minha área no Turnitin. E ao receber esse e-mail, você simplesmente vai clicar e criar uma senha, a sua senha. Tá? E, e, e quando for a época de pedir avaliação, então vai aparecer ali no Turnitin que existe um período aberto para você fazer o upload do seu trabalho, do seu texto. Sei lá, 2 semanas, 10 dias, vai ter um tempo bastante largo, né? Vai ter um tempo bastante longo. Vai estar publicado no blog que existe um trabalho agora de teoria do conhecimento, você tem que entregar. Aí você entra no Turnitin, está lá o período que você pode entregar o trabalho. Ao fazer o upload do seu texto, né, quando você subir o seu texto, automaticamente vai aparecer para você aquilo que se chama de um relatório de similaridade. Né? Então, o sistema vai fazer uma checagem em toda a internet, né? E vai dizer para você se o seu texto está coincidindo com outro material disponível na internet. Né? Isso pelo seguinte, infelizmente é uma coisa que a gente tem que reprimir, é um código de ética da Unicamp, da maioria, quase todas as universidades sérias do mundo, é reprimir severamente o plágio, né? Porque é uma prática que infelizmente viralizou também no mundo acadêmico, né? Pessoas copiando o material que está disponível na internet. Então a gente tem que reprimir severamente. Então, você fez o upload, vai aparecer para você um relatório de similaridade, vai dizer se o seu texto tem cópia de material que está na internet. Se tiver, tira de lá. Tira de lá, faz... O que significa tirar de lá? Você pode refazer o seu texto na sua casa, no seu computador, e fazer um novo upload. Ao fazer um novo upload, aquele texto original ele cai fora, tá? Vai ficar um novo texto ali. Tá? E o teste de similaridade vai te dizer quantos por cento do seu texto está similar a material que está na internet. Tá? Então, se tiver alguma similaridade, já troca o texto, porque vai aparecer para a gente, vai aparecer que tem material copiado da internet e vamos ser muito severos. Né? No blog a gente está dizendo que é caso de reprovação, porque nós estamos seguindo o código de ética, o código disciplinar da Unicamp. Né? Agora, você vai ter toda a chance de corrigir o seu texto antes, de refazer o seu texto antes do prazo final da entrega. Né? Então, não façam isso, de fazer copy and paste, né? Copiar material da internet e colocar no seu texto, porque o sistema vai acusar. Tá? O sistema vai... E você vai ver isso. Tá? Você vai ver, olha, está aqui, está dizendo que essa passagem do meu texto é semelhante à outra. Tá? As pessoas perguntam, professor, e quando a gente faz citação de um autor? É exatamente por isso que vão ser textos curtos, os seus ensaios vão ser ensaios curtos, então não faça citação. Tá? O que você vai fazer, se você quer discutir uma passagem de um autor, você explica com as suas próprias palavras o que o autor está dizendo naquela palavra, naquele trecho. Tá? Não faça citação, porque senão a citação vai acusar, vai dizer que é cópia da internet e vai confundir, vai confundir o sistema, vai nos confundir. Não faça citação. São textos curtos. Se fosse texto longo, a citação seria importante. Mas em textos curtos, é uma chance, quer dizer, o exercício é você, num espaço relativamente curto, 4 páginas, algo assim, você explicar com as suas palavras o que os autores que a gente vai discutir, Descartes, Kant, Frege, Carnap, etc., o que esses autores estão dizendo, qual é o conceito que eles estão usando e qual é a sua opinião crítica sobre uma tese. Né? Se o argumento usado é bom, se o argumento usado é ruim, etc, etc. Então, realmente não tem sentido fazer citação num texto curto como esse, de 4 páginas. Tá? Não faça citação. Explique tudo com as suas palavras. Né?
É um grande exercício. Boa parte desse curso vai ser boa parte desse curso, para quem veio na primeira aula, a gente já falou sobre isso, né? Mas sei lá, de lá para cá, tanta coisa aconteceu. Parece que foi eras atrás, né? Algumas eras atrás. Né? Boa parte desse curso vai ser um treinamento de redação filosófica, de escrita filosófica, né? Porque pode parecer uma coisa simples, falar, professor, eu sempre fui bom aluno de redação, na aula de português eu tirava boa nota, etc, etc. Mas é que escrever em filosofia é uma coisa diferente de escrever em literatura, por exemplo, né? De escrever poemas, escrever contos. É uma coisa diferente, porque na literatura o ritmo é importante, as metáforas são importantes, as palavras, a beleza das palavras. O que a gente está interessado num texto literário é um tipo de coisa. Agora, o que nós estamos interessados num texto filosófico é outro tipo de coisa, né? Nós estamos interessados num texto filosófico, sobretudo, no tipo de argumentação que o filósofo está usando, né? A argumentação significa que tipo de razões ou que tipo de argumento, né, ele está usando, quer dizer, que tipo de premissas, que tipo de teses os gerais ele está usando para fundamentar uma tese filosófica, né? Eu canso, ou não canso, né, porque eu vivo dizendo isso, não canso de repetir para os meus alunos que o que faz os grandes filósofos não são simplesmente grandes teses, grandes ideias. Um grande filósofo como Kant, como Aristóteles, como Descartes, né, não foi simplesmente alguém que teve uma ideia genial e ficou curtindo aquela ideia ou propagando aquela ideia a sua vida. Os grandes filósofos são pensadores que argumentaram de maneira muito cuidadosa, né, e muito convincente para uma determinada tese, né? Então muitas vezes você tem teses que são muito implausíveis e estranhas, mas o filósofo ele argumenta de uma maneira muito sólida, muito forte. Então isso é realmente um bom filósofo, né? E tem teses que são muito plausíveis, muito interessantes, etc. Só que os argumentos oferecidos pelo filósofo são argumentos frágeis, são fracos, né? É uma maneira equivocada de argumentar, né? Então esse é um mau filósofo, por mais que a tese dele seja uma tese convincente, seja uma tese interessante. Pô, mudou minha vida, estou vendo o mundo de maneira diferente agora. Sim, mas o que faz o grande filósofo, o que faz o bom filósofo, é a estrutura argumentativa, que tipo de razões ele está dando para fundamentar aquela tese, né? Então, e outra coisa, né? Você vai perceber, se você está começando a estudar filosofia, ou se você está na metade do curso, etc., você já deve estar percebendo que existe uma distância, um gap forte, um gap bastante significativo entre a compreensão de uma certa ideia e a compreensão de uma certa tese, né? Digamos, capturar aqui com o olho da mente e colocar no papel. Tem um gap aí ferrado, né, entre entender e ser capaz de colocar no papel, ser capaz de explicar, colocar numa estrutura linguística uma certa ideia, né? E todo mundo tem essa dificuldade, todo mundo sente aí, quando você vai passar para o papel, vai passar para a escrita, né, uma dificuldade. Para vencer essa dificuldade só tem um jeito, é treinando muito e tendo alguém, né, uma ou várias pessoas, te corrigindo, te pressionando para tornar aquilo lá mais claro, para tornar aquilo lá mais plausível, mais intuitivo. Então, uma boa escrita filosófica não é necessariamente aquela que emprega um palavrório complicado, tá? Muitas vezes, eu diria quase na maioria das vezes, uma escrita filosófica que emprega um palavrório complicado ou termos difíceis, né? Termos assim que não são termos claros, normalmente está ocultando uma confusão das ideias, normalmente não está ocultando uma má compreensão das ideias, né? Normalmente você entendeu bem um assunto, você entendeu bem uma tese, você entendeu bem um argumento, etc. Normalmente, quando você é capaz de explicar em termos simples, claros, intuitivos, essa tese ou esse argumento, tá? Agora,
A simplicidade, como vários filósofos disseram, a simplicidade é uma coisa difícil de você atingir. Né? Muitas vezes, para chegar na simplicidade, a simplicidade significa você ter uma compreensão clara dos conceitos. Né? É uma coisa difícil, demanda treino e etc. Porque é muito fácil jogar termos complicados, ideias, fazer uma ideia ser muito mais complicada do que ela é. Né? Vocês vão ler Descartes, vocês vão ver. O que Descartes diz é que o que Descartes tem essa noção, né, de ideias claras e distintas, né, que são quando você tem uma compreensão realmente cristalina de um conceito fundamental, né, conceito de espaço, conceito de número, são ideias claras e distintas, mas são, na verdade, são os mais difíceis de você chegar, né, porque no meio do caminho tem toda uma selva aí de conceitos confusos, palavras que desviam a sua atenção, etc. Enfim, toda essa digressão aqui para dizer o seguinte: boa parte desse curso vai ser um exercício, né, de transpor esse gap, né, um exercício de transpor essa distância entre a compreensão clara de um argumento, compreensão clara de uma tese filosófica e a colocação no papel, nas formas gramaticais, né, que fique claro, que fique plausível, que fique relevante. Né? Aí você vai revelar a compreensão da tese, né? E você vai revelar a sua perspectiva crítica também. Você tem que ser capaz de dizer, olha, eu não estou de acordo com esse autor, né? Eu acho que o argumento de Descartes não funciona. Descartes, por exemplo, vocês vão ler que Descartes está questionando que eu tenha, de fato, conhecimento a respeito do mundo exterior ao mundo das minhas ideias, das minhas sensações, etc. Né? Ele tem um argumento muito, muito bonito, lindo. Descartes é fantástico, mas um argumento lindo na primeira meditação, né? Mas muita gente, várias pessoas não estão convencidas por esses argumentos, né? Então, você pode ser um deles. Né? Você vai ver na terceira meditação, por exemplo, que tem um argumento, também um argumento muito célebre de Descartes. Para Descartes é essencial para a possibilidade do conhecimento que não seja um conhecimento que seja um pouquinho além de um mínimo, né, que é o conhecimento da minha existência. Para ele é essencial que exista, para a existência do conhecimento, que exista a figura de Deus, né? Que exista um ser infinito, onipotente, etc, etc, que não é um Deus enganador, que não gasta que não está ocupado o tempo todo em me enganar, tá? Porque exatamente quem leu Descartes sabe o enredo, quem não leu Descartes, isso é cenas dos próximos capítulos, porque realmente é uma das coisas mais fantásticas que já foram feitas ao longo da história da filosofia, né? Mas, enfim, na chamada terceira meditação, Descartes tem um argumento provando a existência de Deus. Não é pela fé, não é pela religião, é um argumento, o chamado argumento epistemológico pela existência de Deus. Tá? Vocês vão chegar lá. Pois bem, tem muita gente que não tá convencido por Descartes, né, por esse argumento. Fala, esse argumento é muito bonito, impressionante, etc, etc, mas não é convincente. Bom, então você deve colocar no papel, você deve explicar por que é que você não está convencido. Mas não está convencido não é simplesmente, eu acho que ele não funciona na vida. Não é assim. Não gosto, eu tenho minha fé. Não é assim. Um argumento filosófico não é assim. Boa parte também do que a gente vai estar fazendo é treinando. Tem várias coisas que as pessoas acham que funcionam como um argumento, né? Mas de fato não funciona não é um argumento. Tá? Então, por isso esse capítulo, no vídeo anterior eu falei do Martinich, né? Do capítulo do Martinich, que é parte do que... Nas universidades americanas existe uma disciplina chamada Critical Thinking, pensamento crítico, né? Seria assim uma espécie de baby logic, lógica para dummies, né? Que conceitos muito básicos, mas aplicados à leitura crítica, aplicados a técnicas básicas de argumentação e a leitura crítica de filósofos. Eu tenho que parar esse aqui porque já está chegando nos 15 minutos. Até o próximo.